Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje no dia 4 de abril do ano de 2020. Estamos aqui para falarmos a respeito do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Principalmente sobre a primeira lição da nossa revista da Escola Dominical. Para nós é um prazer estar com você que nos assiste aí pelo SBT Bragança e também pelas redes sociais via Facebook. Então é um prazer estar aqui e nós queremos, junto com você, frisar alguns pontos necessários, alguns auxílios para os nossos professores da EBD. Então nós elaboramos essa pré-aula para que possa enriquecer seus conhecimentos. Não somos o dono da verdade, mas procuramos saber tudo aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para transmitir aos irmãos. Nós temos a nossa revista do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a Igreja Eleita. E eu tenho aqui alguns subsídios importantes para você enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Então você que é professor ou mesmo aluno que está nos assistindo através das redes sociais e do SBT, nós queremos juntamente com você particularizar alguns pontos importantes. Nós temos aqui na nossa revista a primeira lição que nos fala da carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tendo como textuário que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, de nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe se faz importante. Nós fazemos essa leitura porque ela é a base daquilo que o comentarista tem para nós neste dia que Deus tem reservado para mim e para você. Então, Efésios capítulo 1, sei que não tem a revista aí, mas procure a Bíblia, pegue a sua Bíblia, deixe ela aberta e vamos ler Éfesos capítulo 1, versículo 1 a 2 e Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Nos diz a palavra do Senhor. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. E eles eram em todo uns 12 varões. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você para que Deus possa nos direcionar através desse estudo neste dia. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, iniciando um auxílio para os professores da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos dê a Tua direção, que nós possamos, direcionado pelo Teu Santo Espírito, transmitir alguns pontos importantes para que os professores e alunos da EBD que estão nos assistindo, que eles possam ser enriquecidos pelo conteúdo da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.
Eu quero começar este estudo, este auxílio, esse subsídio para os professores da escola dominical, falando desse primeiro tema que nós temos na primeira lição, que é a carta aos Efésios. E para começar, para falar da carta aos Efésios, para falar do fundador da igreja, de como ela foi criada, nós precisamos entender um pouco sobre a cidade de Éfeso. E eu coloquei aqui para você algumas particularidades que o professor da escola bíblica dominical é bom ele ter, é bom ele conhecer, para que ele possa dar uma aula mais dinâmica para os seus alunos. Veja bem, Paulo, quando estava em Éfeso, ele começou a pregar o evangelho, muitas almas se converteram, nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, o poder de Deus na vida daqueles irmãos que o aceitavam como Salvador, e até batismo com o Espírito Santo, e os irmãos até tinham o dom de profecia. Mas o que aconteceu depois disso? O que veio a fazer com que a cidade de Éfeso ficasse uma cidade tão importante, a ponto de ser mencionada na Bíblia Sagrada? Eu coloquei aqui 5 particularidades, 6, e eu quero compartilhar com você. Primeira, Paulo prega o evangelho e o comércio da idolatria entra em colapso. Os idólatras, aqueles que tinham seus recursos através da idolatria, aqueles ricos da época, que vendiam seus pingentes, suas imagens de escultura, começou a entrar em colapso, porque as pessoas estavam aceitando a Cristo como Salvador, e eles não estavam mais acreditando nesses pingentes, nessas imagens que eles ofereciam e que tanto acreditavam. Então esse comércio ele entrou em colapso, o comércio da idolatria. Outro que entrou em colapso foi o ocultismo. As cartomantes, aquelas que leiam mão, aquelas que previam o futuro, começaram a entrar em colapso porque os irmãos acreditavam na palavra, recebiam o dom do Espírito Santo e eles largavam essas atividades ocultistas que porventura chegasse na sua família ou na sua casa. Terceira, os que se convertiam, os novos convertidos, denunciavam tudo isso. Eles pregavam o evangelho e na pregação do evangelho eles denunciavam essa parte de ocultismo e a idolatria. E com isso a igreja do Senhor, ela prevalecia. Quarto ponto, está em Atos capítulo 19, que nós vimos, está na nossa revista, na leitura bíblica em classe. A palavra de Deus prevalecia. Ela ia tomando força conforme o testemunho desses irmãos novos convertidos que denunciavam o ocultismo e a idolatria. Então, com isso, a igreja de Éfeso, o ponto 5 aqui que eu quero destacar, é que ela passou a ser um instrumento usado por Deus nas mãos de Paulo. Veja bem, uma cidade idólatra passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para ser usado pelo apóstolo Paulo para o avanço da igreja na Ásia Menor, na província da Ásia Menor. De lá saiu as igrejas Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tudo partiu da cidade de Éfeso. Então Éfeso, sexto ponto, passou a ser a igreja mais estratégica do Novo Testamento, ganhando até de Jerusalém e de Antioquia, através de sua estratégia para o evangelho. Então essas 6 particularidades tinha na cidade de Éfeso. Então o que aconteceu lá? Paulo de lá escreveu as cartas aos Coríntios, de lá João escreveu o evangelho e suas 3 epístolas, de lá saiu o substituto de Paulo, o fiel amigo Timóteo, foi de lá que saiu. Lá
foi pastoreada pelo apóstolo João, quando morava lá com Maria, mãe de Jesus. De lá, depois de pastorear por 3 anos, Paulo sai para ir à sua viagem em Jerusalém, onde ele é preso e levado para Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo ficou preso por mais 2 anos. De Cesareia, ele foi levado para Roma, e de Roma, por preso mais 2 anos, escreve a carta aos Efésios naquele ponto. De Roma, Paulo escreve 2 cartas, e os teólogos chamam de cartas gêmeas, a Colossenses e Efésios. São cartas escritas do mesmo lugar, na mesma época, e entregues pelo mesmo portador ao mesmo tempo. Existem particularidades que nós observamos nessas 2 cartas que torna elas cartas gêmeas. Primeiro, Colossenses vem nos falar de Cristo. Efésio vem nos falar da igreja. Colossenses nos fala da cabeça e Efésio nos fala do corpo, que é a igreja. Então, essas são só algumas das particularidades que havia lá na igreja de Éfeso. Mas eu quero também participar com você que a nossa lição, ela nos fala da autoria, ela nos fala do propósito, ela nos fala do fundador e dessas curiosidades que tem na carta escrita aos Efésios. Então, a autoria dessa carta, ela é classicamente atribuída a Paulo. Paulo foi o autor dessa carta escrita da prisão em Roma. Ele implantou a igreja em Éfeso durante a sua 2ª viagem missionária. Ele chegou lá, implantou a igreja, e depois de ter passado 1 ano e meio lá, ele visitou, 1 ano e meio em Corinto, ele visitou a casa de Áquila e Priscila. E lá, depois ele volta para Éfeso. Na sua 3ª viagem missionária, ele permaneceu ali por 3 anos. Então, durante o tempo que ali Paulo permaneceu, Deus operou poderosamente através do apóstolo Paulo. Houve várias conversões, como nós vemos aqui na leitura bíblica em classe. A propagação do evangelho foi grande. O resultado que teve foi o temor de Deus e a glorificação do nome do Senhor naquele lugar. E isso você observa quando você abre Atos 19, que você vê ali o que Deus tem feito naquela igreja, naquela cidade, com aquele povo. E o propósito dessa carta, ela foi escrita, não foi para combater heresia. Paulo não escreve a Éfeso para combater heresia nenhuma. Paulo escreve para fortalecer os irmãos na fé, para que os irmãos pudessem estar fortalecidos na fé, de modo geral. Você observa aí junto comigo que Paulo começa ali com uma oração, do versículo 1 em diante, e na oração ele pede que os seus eleitores cresçam na graça, cresçam na fé e sejam cheios do poder do alto. E assim eles viviam na sua vocação, sendo chamados por Deus, como diz ali o capítulo 4, que eles ficavam na vocação que eles eram chamados. Eu tenho aqui uma curiosidade que você pode usar como um subsídio também da sua lição deste domingo. Por exemplo, a carta aos Efésios era chamada carta da coroa escrita por Paulo. Era uma carta conhecida como rainha das epístolas. A segunda, como eu já falei, ela era gêmea de Colossenses. Então a igreja de Éfeso é a única do Novo Testamento que recebe mais de uma carta do escritor. Ela recebeu primeiramente a carta de Jesus, através de João, e depois Paulo também escreve a essa igreja através dessa carta. Então a mensagem de João, através da Bíblia que nós observamos, é Apocalipse capítulo 2. João fala da igreja de Éfeso. Então, ele fala a igreja de Éfeso, algumas coisas importantes, algumas características que tinha naquela igreja. E que eu quero compartilhar com você essas características, porque
dessas características da igreja de Éfeso, nós temos algumas coisas em particular que nos faz lembrar e que até vivemos hoje em nosso dia. A liderança da igreja, nós observamos aí Paulo, João, Timóteo, Tito, esses irmãos, tudo passaram por lá, foram lidos, pertenceram ao ministério e fizeram com que a igreja crescesse. Então, pegue a sua Bíblia, ou mesmo a sua revista, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, eu quero falar com você algumas características que tinha na igreja de Éfeso. E está registrado aí. Está registrado. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha essa característica que a igreja tinha. Paulo anunciava os desígnios de Deus para aquela igreja. Então, aquela igreja pegava instruções de Paulo para que ela pudesse crescer, e como diz a Bíblia, crescer na graça e crescer no conhecimento. Outra coisa, todos os habitantes na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como grego. Está registrado como testemunha em Atos 19, que nós ouvimos que o evangelho se expandiu, que muitos aceitaram Jesus e até foram batizados com o Espírito Santo. Então, essas características, eu quero compartilhar com você a primeira delas. Éfeso era uma igreja poderosa no combate a falsos líderes. Os falsos líderes, eles não influenciavam muito a igreja. A igreja era uma igreja, eu posso dizer, como que vacinada. Paulo levou a vacina, vacinou a igreja, e a igreja estava vacinada contra os falsos líderes. Olha o que diz aqui Apocalipse 2:2. Os que diziam ser apóstolos e não são. Jesus fala através dessa carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2. Então, combatia-se aqueles falsos profetas que diziam ser apóstolos, mas não eram, e a igreja não acreditava. A igreja era uma igreja alicerçada na doutrina, na palavra. Então, houve esse elogio, e essa característica existia naquela igreja. E hoje nós precisamos combater os falsos profetas, precisamos conhecer, precisamos ter discernimento, que é um dom, eu até digo que todo crente precisa ter, é o discernimento. Depois nós observamos aqui que os falsos obreiros são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo do rebanho, todos cruéis, lobos cruéis, que não perdoavam ninguém. Paulo vai falando, e também a carta de João, do apóstolo João escreve a Apocalipse, ela vai dizendo também essas coisas. Uma que ela diz aqui: pusesse esse povo à prova, para saber se realmente eles eram apóstolos, se realmente eram discípulos. Puseste à prova, e muitas das vezes falhamos nisso. Queremos escolher por simpatia, queremos escolher por amizade, mas a igreja de Éfeso, não, ela colocava à prova, para depois dizer se certamente era um obreiro, se certamente era um apóstolo. Segundo, Éfeso era uma igreja poderosa no combate às heresias. Eles tinham, por exemplo, aqui no versículo 6 de Apocalipse 2, diz assim: tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas. Então, Éfeso era uma igreja poderosa no combate às heresias. As heresias não entravam com facilidade na igreja. Embora Éfeso fosse uma cidade idólatra, a igreja estava blindada contra as heresias que chegavam contra ela. Isso prova que Jesus está falando diretamente à igreja, né? Que eles aborreciam a obra dos nicolaítas. Outra característica: Éfeso era uma igreja poderosa na paciência e no trabalho. Olha o que Deus disse para ela: tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Então, a igreja era conhecida pelas suas obras, perseverava no trabalho, não cansava para divulgar a palavra, divulgar o evangelho, a ponto de Jesus elogiar essa disposição da igreja. Então, que nós possamos ter
pelo menos disposição para pregar o evangelho. Que nós possamos ter também a paciência que a igreja de Éfeso tinha. Outra particularidade, Éfeso era uma igreja poderosa nas escrituras. Não haviam os que perderam o primeiro amor, eles não haviam entendido a essência da mensagem de Paulo, por isso é que eles vêm a perder, e nós vamos ver que Jesus chama a atenção dele aqui, nessa perca do primeiro amor, porque nós observamos aqui que em Éfeso Paulo diz assim, que a igreja conhecia a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Eles tinham uma intimidade tão grande que Deus, que em todos os pontos eles conheciam o amor de Deus e o poder de Deus. Depois, Jesus começa a cobrar alguma coisa da igreja de Éfeso. E essa cobrança, ela chega até nós. Primeiro ele diz, eu tenho contra vós que deixaste o primeiro amor. Sobretudo tende ardente amor, mas deixasse o primeiro amor, quando começou, a força que vocês tinham, a vontade que vocês tinham, a disposição que vocês tinham, vocês abandonaram ela. E quando Deus vem a falar isso para a igreja de Éfeso, ele diz assim, volta ao primeiro amor. Ele completa dizendo, lembra de onde você caiu. E depois ele diz, arrepende-te. 3 coisas importantes para você dizer para o seu aluno da escola bíblica dominical. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos lembrar de onde nós falhamos, de onde nós caímos. E precisamos nos arrepender. Então, essas 3 coisas, nessa lição e em várias outras que está nesse trimestre, nós precisamos observar essas coisas. Vamos lembrar, vamos voltar ao primeiro amor, vamos trabalhar com carinho, amor e dedicação. E depois, vamos lembrar de onde nós erramos, de onde nós falhamos, onde nós caímos, para de lá a gente começar, que haja arrependimento. Ele está dizendo aqui, arrepende-te. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Arrepende-te, porque o arrependimento é importante. Ele completa dizendo, volta às primeiras obras. O que agrada a Deus é o teu primeiro amor, a tua disposição que tem para fazer a obra dele. E Deus estava falando isso por intermédio de Jesus à igreja de Éfeso. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos perseverar pela salvação, perseverar na oração. Nós precisamos fazer algo para que a obra de Deus cresça. Então essa carta aos Efésios é uma carta que vai nos abrir mais a mente concernente ao trabalho, à obra de Deus aqui na terra. Era uma cidade idólatra, mas que tinha uma igreja que fazia a vontade do Senhor Jesus. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, pense nisso. Mostre para os seus alunos, para que eles possam se interessar mais sobre esse assunto, sobre a igreja de Éfeso. Era uma igreja rica e mais importante do que Jerusalém e Antioquia da Síria, porque ela recebe uns elogios do Senhor Jesus. Então, que neste domingo, quando você entrar na sua sala de aula, participar da aula com os alunos, faça uma oração abençoada com eles, peça a direção de Deus e deixe os alunos interagir com você, para que eles possam também entender um pouco sobre a igreja de Éfeso e analisar e comparar o que nós fazemos hoje com os que crentes de Éfeso lá faziam. Eles tinham dificuldade, eles sofriam, mas eles amavam a obra de Deus. Que nós possamos amar a obra de Deus também. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. E se Deus nos der a oportunidade, estaremos trazendo também mais subsídio das próximas lições para você. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus.
Queridos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Eli Emerson. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade na SBT, onde vamos estar compartilhando alguns tópicos importantes da Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha pela televisão, pelo Facebook e pelas redes sociais, nós vamos estar aqui apenas aprimorando alguns subsídios importantes para a lição dos jovens. Nesse trimestre novo, nós temos como tema o livro de Josué. Tempos de conquistas, fé e obediência. É importante o tema que nós estamos abordando e ainda mais no tempo de conquista que o jovem tem nos dias de hoje. Nesse segundo trimestre, a primeira lição, ela vai falar da aprimoração, do chamado de Josué a esse desafio que é conquistar as terras prometidas por Deus ao povo de Israel. Nós temos como o tema desta lição um comentarista extraordinário, o pastor Reinaldo Odilo, da cidade de Natal, e o Espírito Santo vai estar conosco aqui, nos ensinando, compartilhando algumas verdades desta lição. É importante nós estarmos antenados. O texto base que vai ser usado é o verso 37 do capítulo 8 de Romanos, onde vai falar: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A síntese da nossa lição vai falar que os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Nós sabemos que antes do povo entrar na terra prometida, Deus havia usado Moisés para libertar o povo do Egito, e nesse período de tempo o povo atravessou o Mar Vermelho e experimentou coisas maravilhosas no deserto, Deus provendo maná, Deus protegendo o povo. Mesmo assim, o povo não foi grato a Deus, foram desobedientes àquilo que Deus tinha proposto a ele. Mas no meio desse contexto todo estava Josué. Apesar de a grande maioria daquele povo ter morrido no deserto por desobediência, o deserto para Josué foi um aprendizado, foi uma escola que Deus estava ensinando ele para que ele viesse mais tarde assumir a liderança do povo de Israel, simplesmente pela graça e misericórdia de Deus e pelo aprendizado de 40 anos no deserto. O livro de Josué, ele inicia um novo ciclo de livros, são os livros históricos. Nós fechamos o Pentateuco e inicia um novo porte literário, que são os livros históricos. E justamente vai narrar as histórias, as conquistas que o povo teve na terra de Canaã. Nós aprendemos na lição bíblica que essas conquistas e essas vitórias vão proporcionar a um povo uma bênção, prosperidade sobre a vida deles, e justamente vai falar de como o jovem pode ter uma vida de conquistas mediante a palavra de Deus, mediante aos obstáculos, mediante aos desafios da atualidade. O primeiro tópico da lição vai falar do livro de Josué, a visão panorâmica do livro de Josué. Nós vamos entender que, se nós observarmos bem, o livro de Josué tem um valor histórico magnífico, porque justamente vai narrar a chamada de Josué, o povo animando Josué animando o povo e Deus unindo eles em força para que eles viessem experimentar um tempo de conquista extraordinário. O autor é o mesmo, Josué, exceto uma parte que é a parte do seu sepultamento, a parte que ele morre. Deus usa outro instrumento para finalizar esse livro, mas olhando da parte de cima, o livro de Josué traz para a gente lições extraordinárias. Assim como devemos entender o que veio antes do livro de Josué, para trazermos um entendimento maior dessas conquistas extraordinárias que Deus fez através de Josué. O tópico 1, no ponto 2, vai falar do contexto da época, como eram as nações, os povos. Haviam sim outros povos já civilizados, avançados na época, até mais poderosos em armamento, em economia. A própria nação do Egito era a potência
da época, apesar de ter perdido uma boa parte de escravos, que era a grande maioria que foi liberto por Deus. Hoje, na atualidade, é um país de terceiro mundo, e todo esse avanço que os povos da época tiveram, com todas as dificuldades que o povo de Israel passou pelo deserto e teve as conquistas na época, a história vai dizer isso. É bom você estar acompanhando pelos livros históricos, outras bases, outras fontes, e você vai comprovar realmente que Deus foi um Deus maravilhoso, que no meio da história abençoou o seu povo. Hoje, Israel, apesar de tantas lutas, é considerado na Ásia um país de primeiro mundo junto com o Japão. Se nós observarmos, a história vai dizer isso. Então, o mundo na época dessas conquistas avançava, caminhava. E Deus, de alguma forma, não devemos olhar como um atraso. Nós olhamos, por exemplo, o povo de Jericó, a cidade de Jericó, uma cidade fortalecida, uma cidade fortaleza, e mesmo assim Deus deu vitória, porque havia outros povos, e Canaã era conhecida como uma terra de gigantes, de tão cobiçada, de tão olhada que era. O tópico 3, o ponto 2, que vai falar de como era o tamanho da terra, como era o tamanho de Canaã, nós registramos e observamos que o comprimento era 290 quilômetros de comprimento, 65 quilômetros de largura. Era uma porção de terra pequena, mas era o que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E no tempo certo, Deus proporcionou esta conquista. Se nós observarmos, realmente é um ponto de terra pequena. Deus poderia dar todos os continentes para o povo de Israel, mas nós devemos entender que a conquista real, ela é valorizada quando nós obtemos aquilo que Deus proporcionou para nós. Israel poderia dominar o mundo. Vai chegar um tempo em que Deus vai estar usando o seu povo para isso, no tempo de Deus. Mas fisicamente, aquela era a terra que Deus tinha preparado para que eles viessem a ser abençoados. Isso mostra, aplicando para a vida do jovem, que assim como os povos na época, existiam povos mais avançados, mais civilizados, mais poderosos, não significa dizer que Deus estava se atrasando em dar conquistas para o seu povo. Assim como o jovem nos dias de hoje, ele tem que entender que o tempo de Deus é um, nosso tempo é outro. Cada um tem um tempo de conquista. E eu tenho certeza que Deus está proporcionando para você um tempo de conquista. E Deus não está atrasado, não está adiantado, Deus tem um tempo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a vontade de Deus sempre prevalece. Não fique, talvez, calculando ou se comparando a sua conquista com a conquista do seu irmão, do seu amigo, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área ministerial. O que Deus tem preparado para você está reservado e você tem que se esforçar, tem que tomar uma atitude, assim como Josué teve, de se levantar, de se animar e diante daquilo que Deus tinha falado para ele, aonde pisar a planta dos teus pés, existia um espaço, existia uma terra preparada para ele. Então, dentro desse espaço de ambiente, Deus deu vitória a Josué. E aquilo que Deus tem preparado para a sua vida está reservado no tempo de Deus. A terra de Canaã era conhecida como terra que mana leite e mel. Se nós observarmos hoje, nos dias de hoje, aquele pequeno espaço de terra é uma área que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E nós sabemos que o petróleo hoje dita e influencia na economia mundial. Realmente era uma terra que manava leite e mel. É uma observação importante que o professor tem que fazer, o aluno tem que observar mediante aquilo que Deus falou. Se realmente Israel tivesse conquistado toda aquela terra nos dias de hoje, talvez seria uma potência mundial, assim como é nos dias de hoje, mas apenas ratificando que realmente a terra, pouco pedaço de terra, manava leite e mel. Amém? O tópico 2, ele vai falar do propósito do livro. O propósito do livro de Josué é algo extraordinário, porque vai mostrar o chamado de Deus
vai mostrar a ação de Deus, continuando a história do povo de Israel. Deus, apesar de Moisés ter morto, Deus levanta um novo líder e continua trabalhando. O mover de Deus continua agindo. Então o propósito do livro é mostrar isso, que Deus continua movendo o seu povo no meio da história, levantando um novo líder, ativando o povo, mandando que Josué pedisse que o povo se consagrasse. E existe um texto da Bíblia Sagrada que diz que santificai-vos hoje para que amanhã aconteça maravilha no meio de vós. Agora este novo ciclo vai mostrar, existe uma nova ação de Deus, uma forma de Deus tratar o seu povo. O propósito do livro vai mostrar justamente isso, Deus agindo através da liderança de Josué, através das conquistas, Deus ensinando lições espirituais extraordinárias para a gente hoje, que nenhuma conquista se vem por acaso, é através do esforço, é através da fé, é através da obediência. As conquistas existem, mas nós temos que fazer também a nossa parte para que o nome dele venha a ser glorificado. E o propósito vai dizer justamente isso. O segundo ponto, que é a divisão do livro, existe um esboço, se encontra na Bíblia pentecostal, um esboço bastante dividido, para nós entendermos. A divisão, ela é feita para que a gente venha saber entender como o povo foi trabalhando em cada tempo. E essa divisão é feita, a primeira parte é feita da preparação para a conquista. Logo no início, nós vamos entender que Deus está preparando o coração de Josué para que o povo viesse de uma forma estratégica a ter as suas próprias conquistas. Então, a primeira divisão vai falar da preparação para a conquista, preparando o povo e preparando a estratégia. A segunda parte da divisão vai falar da conquista efetiva. A partir do capítulo 6, nós vamos entender que a partir da vitória da cidade de Jericó, começa a se efetuar as conquistas. Então, essa divisão vai falar também disso, as primeiras cidades, os gibeonitas, o resto da terra. A terceira divisão é a divisão da terra, é onde o povo conquista as terras e elas vão ser divididas para as tribos. Josué começa de uma forma instruída por Deus a dividir aquela terra para as tribos, e aí Israel começa a povoar a nova terra, a terra prometida. Observe que no deserto o povo andava, não parava, andava em círculo, não tinha uma prosperidade, era um tempo de provisão de Deus no deserto. Mas agora, na terra que mana leite e mel, o povo começa a formar povoamento, comunidades, cidades, as tribos começam a tomar conta da terra e se cumpre realmente a palavra do Senhor Jesus. O terceiro tópico vai falar da divisão, o quarto vai falar da mensagem final de Josué, as últimas palavras de Josué, e a renovação do concerto é apenas trazendo de volta aquilo que Moisés fez antes dele morrer. Então a divisão são 4 tópicos na divisão do livro. Essa divisão ela é importante para você não estar perdido no livro de Josué, entender cada ponto, em cada tempo, o que é que Deus vai fazer no tempo determinado no livro de Josué. E trazendo esta divisão, nós vamos entender também no ponto 3, o valor do livro. O livro tem um valor histórico extraordinário, porque vai justamente confirmar como Deus preparou o chamado de Josué, aquela maravilhosa entrada do povo passando pelo Rio Jordão, as maravilhosas conquistas que o livro de Josué demonstra, é narrado, e isso justamente vai falar desse valor histórico, não somente o valor histórico, mas também o valor espiritual. Fecha-se um ciclo, começa um novo ciclo de conquista, nos ensinando, trazendo lições para nós de que Deus tem feito tudo em cada tempo, e nós devemos observar o tempo de Deus em cada fase, na época do seu povo, assim como nós temos também épocas diferentes, estações diferentes, onde Deus começa a dar graça e dar vitória para o seu povo. Esse tópico 2 vai falar do propósito, da divisão e do valor. O tópico 3 vai falar dos antecedentes históricos, o que aconteceu antes. O ponto 1 vai falar que o deserto chegou ao fim, e realmente,
Eles passaram 40 anos no deserto, e aquele período de tempo onde Deus proveu o alimento, calçar, a proteção, findou. Nós devemos observar que o deserto é um período de tempo de aprendizado. Alguns interpretam um tempo de provação, de castigo para aqueles que são desobedientes. Mas para aqueles que olham o obstáculo como aprendizado, nós devemos entender que tudo o que dificulta a vida do jovem é justamente para aprimorar ele para novas conquistas. O tempo de deserto na sua vida é um tempo de aprendizado. É uma escola, é uma preparação. Josué estava sendo forjado, preparado para comandar o povo. Apesar de que alguns não foram aprovados, apenas Josué e Caleb conseguiram passar naquele exato momento. Uma nova geração nasce e buscam e estar na presença de Deus, apesar de olharem para trás e verem quase a maioria sendo exterminadas pela desobediência do deserto. Mas o deserto tem um fim. O deserto não é um lugar de habitação para moradia, é um lugar de passagem. A Bíblia diz que Deus permitiu o povo ir para o deserto para provar o caráter deles. Se eles estavam realmente seguindo a Deus ou não. Deus estava provando, humilhando, tratando o caráter daquele povo. E por todo esse contexto, Josué estava passando. Não sei que deserto você está passando na sua vida profissional, na sua vida ministerial, mas não murmure, não reclame. O deserto tem um fim, começa um tempo de conquistas, mas eu te digo, o deserto proporciona para você uma escola extraordinária. Eu tenho certeza que tudo que Josué viu acompanhando Moisés no deserto serviu de lição para que ele enfrentasse novos obstáculos e Deus desse vitória para ele. Então, o tópico 3 vai falar desses antecedentes. Antes de iniciar o livro, nós vamos entender também que as últimas palavras de Moisés, registradas em Deuteronômio, aquele discurso longo, foi muito importante, porque o povo precisava entender que a conquista, ela tem que ser instruída pela palavra de Deus, pelos mandamentos, porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é um farol, é a palavra de Deus que nos ensina, e isso foi acentuado logo no início do livro, para que Moisés instruísse o povo e o próprio Josué viesse a meditar na palavra. Por mais que nós tenhamos a inteligência, por mais que o jovem seja habilidoso, por mais que ele tenha o seu conhecimento, mas não deixe de observar a palavra de Deus. Isso acentua que a palavra de Deus é que nos ensina a sermos vitoriosos em todas as áreas da vida. Então, o ponto 2 do tópico 3 da lição vai falar que o discurso de Moisés justamente ajudou tanto o ministério de Josué, quanto preparou o povo, educou o povo para que eles viessem realizar aquilo que Deus tinha colocado na sua lei. Encerrando já no tópico 3, vai falar de um novo tempo de fé, expectativa. Moisés morre, Deus anima Josué e o povo agora está com um coração, com grandes expectativas de fé. Deus abençoa, confirma o ministério de Josué, abrindo o rio Jordão, segundo a estratégia que ele tinha dado ao seu novo líder, a sua forma de fazer com que o povo tivesse essa conquista, e esse tempo de conquista vai chegando. Esse tempo de conquista vai trazendo novos desafios, mas Deus vai dando graça ao seu povo, através da vitória em Jericó e as outras conquistas que virão, sempre debaixo da graça, debaixo da instrução de Deus. É importante nós observarmos aqui que o povo de Israel não era um povo que tinha muitas armas bélicas, não era conhecido pelo seu armamento bélico, mas era conhecido porque Deus dava vitória ao seu povo. Eles dependiam totalmente de Deus. E Deus foi instruindo. A história, ela não vai esconder as realidades, não vai esconder as falhas que tiveram da liderança de Josué, assim como não escondeu as falhas que tiveram na liderança de Moisés. A palavra de Deus, ela é bem transparente concernente a isso, mas o livro de Josué vai nos ensinar também que, apesar das nossas falhas, das nossas imperfeições, Deus é misericordioso. Deus cumpre o seu propósito.
e dá vitória ao seu povo, não porque o seu povo é melhor do que os outros, é porque Deus escolheu Israel para isso. A palavra de Deus vai dizer que não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós, para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. Eu tenho certeza que Deus te escolheu para um propósito, dentro da onde você trabalha, dentro do sonho que você almeja, de entrar na universidade, de ter um propósito profissional, ministerial, familiar. Existe um tempo de conquista para a sua vida, mas como diz Romanos, capítulo número 8, verso de número 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não importa as dificuldades que você vai encontrar na caminhada, existe um tempo de conquista. E o livro de Josué vai nos ensinar as lições abençoadas. Nesse trimestre, não perca nenhuma lição, não perca nenhum tópico, compartilhe de uma forma amigável com seus amigos, e eu tenho certeza que você vai experimentar um novo tempo de conquista, um novo tempo de vitória nesta lição abençoada que só temos a aprender ainda mais. Eu quero agradecer aqui a sua atenção, a sua disponibilidade. Nós continuamos na próxima temporada, na lição de número 2, do novo trimestre, da lição da juventude. Compartilhe, faça a sua parte, curta, ore e busque a presença de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai estar nos iluminando para que todas estas palavras sejam cumpridas e as conquistas venham a ser realizadas na sua vida. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.